Hoje eu recebo o jornalista Bruno Freitas para o quadro Ponto de Vista. Entre os assuntos que serão abordados hoje, nós vamos falar dos ônibus que terão passe livre no próximo domingo para o segundo turno das eleições. Nós vamos falar também de um ofício que foi divulgado pela Promotoria de Justiça aqui de Itaúna, alertando sobre assédio eleitoral. E também o Bruno Freitas vai comentar sobre o Código Eleitoral que pune a propagação de fake news. Bruno Freitas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Olá, telespectadores. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Nós já até mostramos no primeiro bloco do Jornal Cidade Notícia hoje a Cíntia Valadares anunciando esse passe livre dos ônibus no próximo domingo. Isso é um ganho para o cidadão, Bruno? O Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou a todos os municípios brasileiros conceder essa gratuidade no transporte coletivo no domingo de segundo turno das eleições. A medida visa garantir, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, a viabilização da garantia constitucional do voto. Ou seja, todas as pessoas terem um meio de locomoção até a sua sessão eleitoral e fazer valer o seu direito. Passagem em Itaúna é R$5, não é barata. Deixar de votar, você vai pagar uma multa de R$3,51, muito menos do que a passagem. Então, possibilitar esse passe livre significa que qualquer cidadão pode exercer plenamente a sua cidadania em ir votar. Há municípios que não concederam essa gratuidade, como é o caso de Divinópolis. Portanto, é uma decisão que cabe a cada administração municipal e teremos aí o resultado dessa adesão ou não no próximo domingo. Essa decisão poderia ter sido tomada também no primeiro turno, né, Bruno? Sim, eu acho que tudo que for para facilitar o direito constitucional do cidadão tem que valer, precisa ser feito. Acho que o Brasil hoje vive um momento em que o voto vai ser decisivo para o futuro do nosso país. Então, todos devem exercer a sua cidadania. Quem está pensando em anular voto, não faça isso. Não vote em branco. Faça valer a sua contribuição para o futuro do país. O Brasil precisa de você. E a 4ª Promotoria de Justiça da comarca aqui de Itaúna divulgou um ofício alertando sobre assédio eleitoral. Nós já tivemos caso aqui na região em Carmo do Cajuru. Eu questionei na 4ª Promotoria de Justiça aqui de Itaúna se de fato houve registro desses casos de assédio eleitoral aqui em Itaúna, mas não tive retorno. Foi divulgado esse ofício essa semana a todos os veículos de imprensa para dar publicidade ao fato. Está aí o ofício. O que ele diz? Que, considerando a proximidade das eleições, tendo em vista os recentes episódios em que se registraram assédio eleitoral de trabalhadores de empresas privadas, o Ministério Público Eleitoral adverte que, naturalmente, o voto livre, direto e secreto é direito fundamental, assegurado na Constituição, que atos de coação, intimidação, ameaça ou constrangimento, bem como a concessão ou promessa de benefício, podem caracterizar crimes eleitorais e atos dessa natureza podem caracterizar ainda ilícita de sufrágio, com aplicação de multa e cassação do mandato do candidato beneficiado, além de que o assédio eleitoral também pode caracterizar abuso de poder econômico ou político, a depender da gravidade apurada. Eu abri uma enquete no Viu Itaúna essa semana, Fábio, perguntando aos cidadãos, primeiro, se já havia sofrido algum tipo de assédio eleitoral. 66% respondeu que não, 34% respondeu que sim. Também perguntei aos seguidores se já haviam se sentido constrangidos no ambiente de trabalho por causa de política. 64% responderam que não e 36% responderam que sim. Então a gente vê que aí, em ambos os casos, há mais de 30% das pessoas que participaram dessa pesquisa
alegam já ter se deparado com assédio eleitoral, se sentiram constrangidos ao falar de política. Portanto, é um assunto que merece a devida atenção. O comunicado do Ministério Público aqui está é claro. Fica o convite para a promotora de Justiça Eleitoral vir à televisão falar sobre esse assunto, responder essa indagação, se houve, de fato, registros de casos de assédio eleitoral aqui em Itaúna. E as pessoas que se sentiram acuadas, ameaçadas, constrangidas, denunciem, como eu já disse aqui, e faça valer o seu direito constitucional do voto. O voto é seu, ninguém tira, ninguém pode impor. Ninguém pode usar a sua posição de eleitor para te constranger, para te diminuir, para te atacar ou ameaçar. Se fizer isso, é crime eleitoral. Bruno, a promotora tem que se pronunciar, até porque a gente já recebeu algumas denúncias aqui na TV Cidade. Nós tentamos um contato, mas ainda não conseguimos gravar com ela sobre esse assunto, de alguns empresários aqui na cidade realmente tentando assediar, eleitoralmente aí os seus colaboradores, praticamente dizendo que se o candidato A ou o candidato B não ganhar, que iria fechar a empresa. Isso é uma coisa séria, né? Muito tem se falado sobre isso. É direito de qualquer cidadão conversar. O empresário tem o direito de conversar com os funcionários dele. Agora, quando ele toca terror, quando ele coloca ameaça de demissão, impõe ali condições, a coisa começa a mudar de cenário. Então, a gente tem que tratar esse assunto com a devida seriedade e o devido rigor. Portanto, fica aí mais uma vez o convite para o Ministério Público Eleitoral vir à televisão, conceder uma entrevista sobre esse assunto. Acho que é muito válido, é muito salutar discutir abertamente esse assunto com a sociedade. E o Código Eleitoral pune a propagação de fake news, as notícias falsas, com detenção de multa, disse o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O que a gente tem visto, principalmente nas mídias digitais, de fake news não é brincadeira. Inclusive, a gente vai rolando ali o feed, muitas publicações já estão sendo ocultadas porque estão sendo identificadas como uma notícia falsa. É isso porque as ferramentas de rede social, o Instagram, o Facebook, o YouTube, eles já têm mecanismos que filtram essas fake news. Isso não é só no Brasil, não, é no mundo todo. Porque mentira é prejudicial em todo lugar. E não é diferente da política. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou essa semana um comunicado explicando que propagar fake news pode gerar detenção e multa. O que explica o TSE? Que o artigo 323 do Código Eleitoral proíbe expressamente qualquer pessoa divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos políticos ou a candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Ou seja, a legislação eleitoral brasileira contém dispositivos que punem criminalmente quem espalha as notícias fraudulentas e mentirosas pela internet ou pelas mídias tradicionais. E no caso de imprensa, rádio, televisão, internet, rede social, a punição é agravada, né? No caso aí dessa prática ilegal. Portanto, está aí o Código Eleitoral, as resoluções do TSE que regulam as condutas de partidos, coligações, trazem esses dispositivos que são muito claros, que vedam essa propagação e impulsionamento de conteúdos que se destinam a desinformar ou criar estados mentais ou emocionais lesivos no eleitorado. Ô, gente, não seja massa de manobra de político, partido político, de marqueteiro eleitoral. Tenha o senso crítico, analise, compare, estude, pesquise a informação na internet. Muita gente repassa a informação sem ao menos ler a matéria. A pessoa vê lá a chamada e já comenta. E está comentando uma coisa que ela não sabe, ou compartilha, e aí a mentira vai sendo impulsionada. E isso vai gerando uma máquina muito grande de desinformação, de mentira, de medo. As pessoas têm que ter muita atenção, também têm que ter responsabilidade. Eu já falei aqui no quadro,
quem tem o hábito de espalhar fake news tem que cuidar da sua reputação também. Porque numa cidade pequena, relativamente, né, como Itaúna todo mundo conhece, quando você começa a fazer isso, você está colocando a sua reputação em jogo. Então vamos pensar com sabedoria, com razão, deixar um pouquinho a emoção de lado e fazer a sua parte, aí sim, por eleições limpas, defendendo quem você acredita que é o melhor candidato para o Brasil. No fim das contas, vai prevalecer aquele que for eleito pela maioria do nosso país. E como eu já disse aqui, que seja um presidente apto e capaz de governar todo esse país, toda essa grandeza que nós temos no Brasil. Um país que tem um potencial enorme de crescimento nas próximas décadas, com a sua biodiversidade, com a sua bioenergia, com o seu povo trabalhador. O Brasil, repito, é muito maior que qualquer político, qualquer projeto de poder. O Brasil é uma engrenagem global, o celeiro de alimentos do mundo. A gente tem que valorizar e lutar muito pelo nosso país, pelo futuro do nosso país e dos nossos filhos.